Viajar nunca esteve tão fácil. Promoções não faltam, seja pela internet ou nas agências de turismo. Mas antes de embarcar em alguma proposta, o consumidor precisa seguir um roteiro de cuidados para não perder a viagem e a paciência. Veja na reportagem de Mara Martinez. Monique coleciona fotos das viagens que já fez este ano. Argentina, Foz do Iguaçu e Gramado estão entre os roteiros turísticos da jovem advogada. Algumas ela nem sequer planejou. Recebeu por e-mail, aproveitou as promoções relâmpagos que as empresas aéreas fazem. Ela diz que nunca teve problemas ao comprar as passagens aéreas por site das empresas e prefere comprar pela internet a contratar agência de viagens. Geralmente as agências cobram valores a mais, para fazer o serviço. E eu consigo, eu mesma procurando, busco, tem vários sites de compra, que juntam todas as empresas, sempre buscando o menor preço, e eu sempre consigo. A disputa por passageiros faz com que as empresas aéreas bombardeiem o consumidor com promoções irresistíveis. O preço de uma passagem nacional, por exemplo, pode ter até 90% de desconto. O passageiro precisa apenas se agendar para locais e datas oferecidos. Em muitos casos, o próprio consumidor compra a passagem sozinho, sem buscar os serviços de agências de viagem. Para o diretor da Associação Brasileira das Agências de Viagens do DF, o consumidor tem vantagens e desvantagens em optar por não contratar os serviços de uma agência de turismo. As agências geralmente cobram uma pequena taxa para emitir aqueles bilhetes que você compraria na companhia aérea sem taxa. Isso via internet. Tá? Essa pequena taxa facilita para que o passageiro, em caso de necessidade, recorra à agência para fazer alteração, remarcação, o que for necessário. Para evitar transtornos antes ou depois do embarque, é preciso que o passageiro tenha em mãos dados que confirmem a transação, independente se a compra da passagem foi feita pela internet ou através de uma agência de viagens. Bom, e aqui com a gente o advogado especialista em direito do consumidor, Isley Dutra. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana, como vai? Bom, os direitos de quem compra passagem pela internet são os mesmos de quem faz qualquer outro tipo de compra na web? São os mesmos. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com todas as proteções, com todas as regras aplicáveis à venda direta no estabelecimento da empresa aérea. Agora, o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele também se aplica a essa compra de passagens aéreas? Também se aplica, uma vez que a compra ela é realizada fora do estabelecimento da empresa, não só via web, mas nas compras realizadas via telefone, qualquer compra realizada fora do estabelecimento da empresa aérea, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao cliente o prazo de 7 dias para exercer seu direito de arrependimento, que, neste caso, vai ser contado da data da efetivação do contrato e não da efetivação da compra e não do recebimento da mercadoria. Sim, então em caso de desistência do voo, próxima à data da viagem, é justo então a empresa cobrar uma multa por esse cancelamento? Se da data da compra ultrapassar os 7 dias, é justa a cobrança da multa, como deve vir prevista expressamente no contrato de transporte. Aquele que o consumidor deve ler antes de clicar lá em comprar e efetivar. Que é muito raro, principalmente quando a compra é pela internet. O pessoal nunca lê e algumas vezes esse percentual da multa é abusivo e para rever esse valor o consumidor deverá buscar justiça. Mas o que pode ser considerado um percentual abusivo neste caso? Uma multa de 50% do valor, de retenção de 50% do valor, pode ser considerado abusivo. Agora, se a venda como o senhor disse, ela é feita fora do estabelecimento da empresa, é como se a empresa estivesse assumindo o risco do negócio. Então, em caso de problema, ela não é obrigada a não cobrar uma multa por isso, né? Ela pode cobrar a multa dependendo de quem for a culpa do problema. Isso aí, em todo caso, o Código protege o consumidor por ser vulnerável frente à empresa, e aí qualquer problema vai ser apurado administrativamente na empresa, e se o problema não for resolvido, o consumidor pode procurar o PROCON ou qualquer outro órgão de defesa do consumidor, até mesmo a Justiça, e conforme o caso, se entender necessário, formular uma reclamação na ANAC. E quando as passagens elas estão com um valor promocional, por ser um trecho, digamos assim, um trecho no valor X e a volta R$1, um valor assim bem irrisório, ela pode cobrar uma multa maior por isso para compensar esse valor cobrado com desconto? Absolutamente.
Isso é risco do negócio. Se ela coloca no mercado uma passagem a R$1, que na verdade o custo não é esse R$1, esse custo está embutido no primeiro trecho que o passageiro pagou, a multa tem que ser continua sendo num patamar razoável, se estiver fora daquele mencionado prazo de arrependimento, de 7 dias. Bom, e uma telespectadora tem uma dúvida sobre esse assunto, vamos conferir. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou diarista e se eu comprar uma passagem de avião pela internet ou pelo site, se tiver qualquer problema, a quem eu devo recorrer? É o caso de procurar, como o senhor disse, o PROCON, enfim. O consumidor ele deve procurar primeiramente o serviço de atendimento ao cliente ou a ouvidoria da empresa, para tentar resolver interna, administrativamente. Não sendo resolvido, aí sim ele poderá procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor e o próprio judiciário. E quando o problema é por falha na hora de gerar o bilhete da passagem aérea ou aquele voo não é computado, ele é debitado em duplicidade no cartão de crédito, o que deve ser feito? Quem que vai responder por isso? A companhia aérea ou o servidor? Ou a empresa que monta o servidor para essa companhia aérea? Não, quem é responsável é a companhia aérea. O cliente consumidor, ele não possui qualquer relação jurídica com a empresa desenvolvedora ou mantedora do site. Quem desenvolve é o servidor, qualquer empresa do mercado. A relação de consumo, a relação jurídica é diretamente com a companhia aérea e a responsabilidade é desta por qualquer falha, eventual problema na finalização da compra. Ainda não temos aqui no Brasil uma legislação específica, né, para tratar dessa questão das compras online, mas nem por isso o consumidor ele fica desprotegido, né? De forma alguma. Apesar de não existir uma legislação específica para as compras online, aplica-se a analogia do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ele é usuário final daquele produto, daquele serviço de transporte e está resguardado, está protegido. Há empresas que elas começaram agora a fazer o check-in eletrônico. Se um passageiro se atrapalhar com esse perdendo o voo por conta disso, como é que fica a situação dele? Pode ser realocado sem ter que pagar mais por isso? Pode ser realocado. A facilidade do check-in via web ou via celular é um canal facilitador disponibilizado pela empresa. E ao disponibilizar esse canal, ela assume riscos decorrentes da facilidade daquele serviço. Ok. E uma outra dúvida de uma telespectadora, confira. Meu nome é Neide, sou estudante. Quando eu compro a passagem pela internet, como é que eu vou provar se nada foi assinado? Pois é, interessante essa pergunta, né? Muito boa pergunta. No momento da compra, que ele vai passando de tela em tela, ele vai chegar uma hora que aparece a tela de confirmação da solicitação de compra, que fica apenas aguardando o pagamento. É interessante o consumidor já começar a imprimir aquela tela e guardar consigo de que a reserva foi confirmada, o pedido de compra da passagem foi confirmado. O site normalmente envia um e-mail para o e-mail do usuário. É importante imprimir aquele e-mail e todas as telas e todos os formulários enviados pela empresa, de forma a demonstrar que a compra realmente foi solicitada, foi efetivada, para ser utilizada em eventual problema ou qualquer discussão, seja judicial ou extrajudicial. Pois é, mas em caso de problemas, a quem cabe o ônus da prova? Porque o passageiro ele pode fraudar aquele documento, né, que ele tem que ficar imprimindo das páginas. Como evitar que a companhia aérea leve prejuízo por conta disso? Isso aí vai ser apurado judicialmente. Em todo caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele assegura ao cliente consumidor a inversão do ônus da prova por entender que o mesmo é vulnerável ante ao poder econômico e a capacidade da companhia aérea. Então, se ele já possui um indício de prova, que é, no caso, a impressão da tela, o débito na fatura do cartão, cabe à empresa aérea provar que essa documentação é fraudulenta ou que aquela compra jamais existiu. Existe a inversão do ônus da prova assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. E no caso de atraso do voo, cancelamento do mesmo, como é que fica a situação do consumidor? Como é que as companhias aéreas tratam essa questão? Normalmente, eles são realocados, mas esse atraso ele tem que seguir um prazo razoável. Atrasos superiores a 1 hora, 2 horas, o consumidor já pode procurar a ANAC, formular sua reclamação e, dependendo do transtorno, dos prejuízos que teve com a alimentação, com a hospedagem ou prejuízos materiais, se ele perdeu um compromisso de trabalho no destino,
Alguns aeroportos já disponibilizam, inclusive, como é o caso aqui em Brasília, já disponibilizam um posto de atendimento do juizado especial já para ajuizar essa demanda e ele já sai de lá sabendo a data da sua audiência. E no caso de perda da bagagem, como é que fica a questão do passageiro? Ele tem que ser reembolsado imediatamente ou há um prazo de 30 dias para ele receber um reembolso da bagagem perdida, enfim? Existe o prazo para a empresa aérea localizar a bagagem que foi extraviada, que de repente foi para algum outro destino, algum erro. Mas nesse meio tempo, como é que não deixar o passageiro prejudicado? Nesse meio tempo, o passageiro ele vai ter direito a uma indenização por danos materiais, com alimentação, com hospedagem e com vestuário. Imagine que um extravio de bagagem dura 2 dias, você não pode submeter, obrigar o passageiro a passar 2 dias com aquela roupa. Sim. Né? E ele é obrigado a comprovar realmente tudo que estava dentro da bagagem dele? Não necessariamente. Bens de maior valor que devem ser comprovados. Um computador, um celular, ou qualquer coisa que tenha um valor mais considerável, certamente vai surgir a necessidade de comprovar, mas bens pessoais como bens de uso pessoal, de higiene pessoal, roupas, perfumes, dispensem da comprovação. Ok, e mais uma dúvida de um telespectador, confira. Meu nome é Patrícia, eu sou estudante e gostaria de saber se as passagens promocionais elas oferecem mais risco para a gente do que as convencionais. Oferece mais risco ou não? O risco mais comum é o overbook, ou seja, a venda de passagens em número superior ao número de assentos para aquele determinado trecho, aqueles trechos que são mais procurados. Isso, inclusive, é proibido por lei, né? Essa questão do overbooking. É proibido. Isso aí é proibido e é punido. A ANAC já fiscaliza, já existem sanções administrativas quando ocorrem fatos dessa natureza. O que acontece é que as promoções elas são fartamente divulgadas nas redes sociais da empresa, via internet, via e-mail, e acaba havendo uma procura repentina, uma procura muito abrupta ao site, com pessoas comprando simultaneamente aqueles trechos mais procurados, Rio de Janeiro, praias, enfim. E pode ocorrer a compra simultânea daquele determinado trecho e vai causar, obviamente, o overbook. Do que o consumidor deve ficar mais atento no momento de comprar uma passagem, principalmente pela internet? Primeiramente, ficar atento se aquele endereço que está lá no navegador de internet dele realmente é o endereço da companhia aérea. Segundo, sigilo de dados, sigilo de informações que prestam como cartões de crédito, dados pessoais como endereço, e ficar atento às orientações quanto a restrições de bagagem, restrições quanto à remarcação, período mínimo. São pequenos fatores que ele deve observar para evitar futuras dores de cabeça, futuros transtornos. Tá certo, muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, uma ótima tarde, Ana.